Hoje você vai aprender como fazer as combinações certas entre os alimentos para você conseguir emagrecer melhor e mais rápido. Esse vídeo aqui vai ser muito mais do que só passar para você algumas boas opções. E sim, você vai sair daqui com várias boas opções. Só que você também vai sair daqui tendo aprendido a como combinar os alimentos. Sabendo isso, vai ficar muito mais fácil como preparar suas refeições, escolher em restaurantes e comer fora de casa. Você nunca mais vai ter que ficar preso a um cardápio ou uma lista de alimentos que pode ou não pode. Você vai saber o que fazer. Vai dominar a arte de combinar os alimentos. Então se prepara que, sem exagero, esse vídeo pode mudar a forma como você se alimenta para sempre. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cajano, eu sou nutricionista. Vez ou outra o pessoal pergunta nos comentários se eu sou médico e todo vídeo eu falo que eu sou nutricionista. Eu trabalho especialmente com emagrecimento, recomposição corporal e tratamento de doenças metabólicas. Sempre sem utilizar dietas restritivas ou cortar os alimentos que a pessoa mais gosta. Eu atendo tanto online como presencialmente em São Paulo, capital. Lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações com a nota máxima. E para marcar consulta, o link está aqui na descrição. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online voltado em te ensinar a emagrecer para você manter esse resultado para sempre. E se qualquer coisa acontecer, você já sabe exatamente o que tem que fazer para emagrecer de novo. Hoje a gente já tem mais de 3.000 alunos e incontáveis casos de sucesso. E aqui nas redes sociais eu mostro como emagrecer pode ser mais simples e tranquilo do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve aqui no canal. Uma das frases que eu mais escuto das minhas pacientes e dos seguidores nas redes sociais é: Felipe, eu não sei combinar os alimentos. E por causa disso, as pessoas ficam presas a cardápios e aí quando elas enjoam de um prato ou simplesmente não encontram aquele ingrediente, elas não sabem o que comer e largam tudo, porque a pessoa considera que a dieta dela é seguir exatamente aquelas opções. Isso é uma coisa muito engessada, não dura. E mesmo aquelas listas de substituições que os nutricionistas adoram, eu não sou muito fã não, porque a pessoa não aprende a lógica da coisa. Ela fica presa a tabelinhas e aí fica tentando substituir um alimento por outro e não aprende a comer de verdade. Então eu quero propor uma nova maneira de pensar aqui. Vamos dividir os alimentos, todos eles, em 4 categorias. Os essenciais, os que sempre é bom colocar, os complementos e os encaixes. Eu vou explicar o que é cada um desses grupos e depois a gente vai para a prática, onde eu vou mostrar como combinar eles e dar exemplos. Já deixa o like aqui no vídeo e vamos começar primeiro com os essenciais. O grupo de alimentos essenciais são aqueles que você deve colocar em todas as suas refeições. Não importa se é café da manhã, se é lanche, se é almoço, se é jantar. Se você está buscando emagrecer, se você está buscando reverter uma doença, se você está buscando ser mais saudável, sempre tenta colocar um alimento desse grupo na sua refeição. E os alimentos essenciais são justamente as fontes de proteína. Por quê? A proteína realmente é essencial para o ser humano. A gente precisa de proteína, senão a gente não sobrevive. Segundo, comer mais proteína ajuda a manter massa muscular, a ganhar massa muscular e a controlar fome e apetite. Você tem menos fome e isso facilita qualquer processo de emagrecimento. Além disso, os alimentos ricos em proteína também são os alimentos que têm mais minerais e vitaminas. Então, quando você garante uma proteína em todas as refeições, a sua alimentação já está muito nutritiva. E quais são as fontes de proteína? Principalmente as carnes, os ovos, alguns lácteos e soja e seus derivados. Tem vídeo no canal onde eu faço um ranking com as melhores fontes de proteína, depois dá uma assistida lá. A próxima categoria é o que eu chamo de é sempre bom ter. Eu diria que não é essencial ter em todas as refeições, então se não tiver em alguma refeição ou outra, tudo bem, mas se tiver em todas é melhor ainda. É sempre bom ter. E aqui são os alimentos que são fontes de fibra. Basicamente, os vegetais, e aqui a gente pode falar de salada como as folhas e de legumes como abobrinha, cenoura, brócolis e por aí vai. E eu também colocaria algumas frutas que eu chamo frutas de baixa energia, que são frutas que são muito baixas em calorias e carboidratos. Por exemplo, morango, mirtilo, kiwi, melão e melancia. Depois a gente tem a categoria dos complementos. Os alimentos dessa categoria também não tem problema se você não colocar em algumas refeições, porque eles são um complemento. Ah, Felipe, se eu fizer uma alimentação só com os essenciais e os que sempre é bom ter, já seria suficiente? Sim, mas não necessariamente é o ideal para você, eu vou falar isso depois. Mas entenda que os alimentos desse grupo são complementos, então não devem ser a base e você não deve ficar preocupado se não tiver um complemento nessa refeição. Quais são os complementos? São os alimentos que têm prioritariamente ou carboidrato ou gordura. Por exemplo, arroz e feijão, batata,
mandioca, banana, queijo, castanhas e por aí vai. Calma, eu sei que tem vários alimentos nutritivos aqui que são muito interessantes, mas a gente está dando um geral primeiro. E perto das duas primeiras categorias, esses são complementos. E o último grupo eu chamo de encaixe. Por quê? Porque são alimentos que não são muito nutritivos, alguns não são nada nutritivos, mas a gente coloca porque gosta muito deles. Então a gente encaixa na dieta. Ao invés daquela velha ideia do pode ou não pode, engorda ou não engorda, vamos pensar diferente. A gente tem os essenciais, tem os que sempre é bom ter, tem os complementos, e dentro dessa base que a gente vai formar, a gente coloca os encaixes. Então eles vêm depois, eles se encaixam. E aqui a gente pode citar basicamente tudo que sobrou. Pão, cuscuz, tapioca, chocolate, sobremesa, sorvete, bolo e por aí vai. Então assim, com essas 4 categorias, eu acho que dá pra gente colocar todos os alimentos nelas e fica mais fácil de entender as coisas. E bom, agora a gente já tem todas as peças. Então vamos aprender a montar e examinar essas refeições. Mas Felipe, eu vou precisar de uma lista para saber qual é essencial, qual que é complemento e por aí vai? Não, você não precisa de uma lista, mas você precisa fazer um exercício mental. Sempre que você olhar para um alimento, você vai tentar classificar ele em algum desses grupos. E é fácil de fazer isso. Comece a exercitar que você vai pegar o jeito muito rápido. E se tem um alimento que você não consegue classificar, escreve aqui nos comentários que alimento é esse que eu vou te ajudar a classificar ele. Inclusive, eu já te proponho um desafio. Pega uma refeição que você fez hoje mais cedo ou fez ontem e classifica todos os alimentos dessa refeição nessas 4 categorias. E escreve aqui no comentário que eu vou analisar e falar se a análise está certa ou se está errada. Inclusive, eu vou preparar um material complementar a respeito desse vídeo e vou liberar gratuitamente dentro do meu grupo de avisos. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu aviso sempre que eu vou fazer uma live ou posto um vídeo novo. Você não precisa pagar nada para entrar nele e de vez em quando eu coloco material complementar. Para você entrar nesse grupo, clica no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado. Tenho certeza que você vai adorar o material. Agora vamos montar as peças. Primeiro tipo de refeição que você pode fazer: proteína com fibra. Basicamente, pegar algo do essencial e algo do sempre é bom ter. Pensando em emagrecimento e até em quantidade de nutrientes, esse é o melhor dos mundos. É a combinação que promove mais saciedade e que mais vai te nutrir. Então, aqui a gente pode pensar qualquer tipo de carne com qualquer tipo de salada. Então, frango, peixe ou carne com espaguete de abobrinha, espaguete de cenoura, com uma salada de folhas, com brócolis, couve-flor. Você pode misturar as fontes de proteína e você pode misturar as fontes aí de fibras. Dá até para fazer uma sopa de legumes e colocar um frango nela. Dá para pegar uma carne picada e colocar cogumelos, que também são boas fontes de fibra. Enfim, dá para fazer uma grande variedade aqui. Só que existe um problema desse tipo de refeição. Quase ninguém, eu incluso, gostaria de viver comendo apenas frango e salada. Me conta nos comentários, para você tudo bem comer só frango ou carne e salada, ou você gostaria de comer outras coisas? Fazer uma refeição ou outra dessa combinação, tudo bem, mas comer só isso vai tornar sua dieta difícil de seguir e com prazo de validade, logo você vai desistir. Esse é um erro muito comum das dietas que o pessoal encontra por aí. É basicamente carne e salada. É claro que vai emagrecer, mas não vai durar e o resultado vai ser temporário. A não ser que você seja uma exceção, uma pessoa que realmente fica muito feliz comendo só isso. Aí tá tudo certo, mas a maioria não é assim. E é por isso que a gente vai pensar agora em refeições que vão incluir os complementos. Então vamos para o segundo tipo, que é uma fonte de proteína com uma fonte de carboidrato. E os alimentos que é sempre bom ter, Felipe? A partir de agora, leve a sério o nome da categoria. É sempre bom ter. Então você pode incluir isso sempre. Então eu não vou falar proteína, carboidrato e fibras. Não, mas sempre que você puder colocar, você pode colocar. Se eventualmente você não colocar, tá tudo certo. Mas é sempre bom ter. Então aqui a gente vai ter nossa fonte de proteína. Pode ter ou não a fonte de fibras, se tiver ótimo. E a gente coloca o nosso complemento, o carboidrato. E logo vem a pergunta, mas quanto? Se você está pensando em emagrecimento, pensa que a quantidade da fonte de carboidrato deve ser menor do que tem de proteína. Pronto, seguindo essa regra, não tem muito como errar. Ou no máximo a mesma quantidade dos dois. O grande erro das pessoas é colocar muito mais carboidrato do que a fonte de proteína. Então a pessoa colocou metade do prato arroz e feijão e um franguinho pequeno. E pior ainda, combinar essa fonte de carboidrato com uma fonte de gordura. Vamos falar mais disso depois. Porque além de mostrar as boas opções, vou falar quais você
você deve evitar. Então, por exemplo, carne, peixe ou frango, legumes e salada. Aí vem o complemento. Pode ser arroz e feijão, pode ser batata, pode ser abóbora, pode ser mandioca. E pensando até em refeições como o café da manhã, pode ser um pão com um peito de frango, pode ser uma carne seca com um cuscuz, pode ser um iogurte proteico com uma fruta de lanche, pode ser um whey protein batido com uma fruta. A gente está combinando fonte de carboidrato com fonte de proteína. A nossa terceira opção de refeição é a proteína com a gordura. Aqui é o inverso da opção acima. A gente vai usar um essencial com um complemento, só que ao invés de colocar o carboidrato, vai entrar a gordura. E aqui não tem melhor ou pior. Vai depender muito das suas preferências e dos alimentos que você escolhe. O principal é pensar assim: se tem mais gordura, coloca menos carboidrato. Se tem mais carboidrato, coloca menos gordura. Exemplos: você pode comer ovos com um queijo, ou você pode pegar um peito de frango e colocar um queijo derretido em cima, e aí você coloca os legumes de acompanhamento. Você pode colocar os ovos com bacon, ou uma carne magra com bacon. Você pode fazer uma refeição com uma carne mais gorda, e aí a proteína e o complemento já estão juntos. Se for bater o whey protein, você pode bater com uma pasta de amendoim, com uma pasta de castanha, por exemplo, e aí não coloca uma fonte de carboidrato. E reforçando, você sempre pode colocar os alimentos fonte de fibra aqui também. Quarto tipo de refeição, só a proteína. Então, por exemplo, você pode comer 2 ou 3 ovos, você pode em uma refeição comer só um iogurte proteico, você pode comer só um pedaço de carne, um bife, etc. Assim como eu falei que só carne e salada não vai funcionar para a maioria, comer só uma carne e mais nada também não vai funcionar. Vai ficar enjoativo e ainda é uma refeição que dá menos saciedade do que quando você coloca os complementos. Mas, eventualmente, Felipe, eu posso um dia comer só um frango, só um peixe? Pode. Não é problema fazer isso, tá? Especialmente nos lanches. Só vou comer um ovo cozido, só vou comer uma coisinha mais proteica aqui. Pode? Pode. E a nossa quinta opção seria comer só uma fonte de fibra. De lanchinho eu quero comer só um pepino, quero comer só uma cenourinha, quero comer só morango, só uma fatia de melão. Dá pra fazer isso, eu diria especialmente para os lanches entre refeições, porque se você for comer só salada de refeição, é muito provável que você vai ficar com fome depois. Mas para um lanche, se você não é aquela pessoa que morre de fome nos lanches, fazer uma refeição com a categoria sempre é bom ter, é legal, mesmo que não tenha o essencial. Mas, alerta, para a grande maioria das pessoas, comer só isso vai dar fome depois. Agora, para esse entendimento ficar mais completo, a gente tem que entender o que também evitar. Porque aí você entende o que é bom e o que não é bom. Fica fácil de visualizar. Mas é importante você entender que o que eu tô falando aqui é como se fosse um manual de boas maneiras e não um escrito sagrado. Tem muita neurose com a dieta, muita ansiedade, muito medo de errar, costuma dificultar o processo. Se você ficar mais tranquila, geralmente emagrece mais. Então tenta seguir isso como uma regra geral. Se não der para fazer sempre, tá tudo certo. Só analisa o que você fez e tenta fazer melhor na próxima. Você sempre pode fazer melhor na próxima refeição. Então, o que a gente deve evitar? Primeiro, fazer refeições só com carboidrato. Então, só comer um doce, só comer um pão, só comer biscoito, só comer essas barrinhas de cereal que tem mais carboidrato que qualquer outra coisa. Opções só com carboidrato são muito comuns e acabam sendo ruins para o processo de emagrecimento. É uma refeição que vai te dar menos saciedade, você vai ter fome mais rápido e é muito mais fácil de você exagerar nas quantidades. Quando você coloca uma proteína junto, isso já te faz comer menos. Isso já te faz essa refeição ficar mais nutritiva. Tem uma exceção aqui que eu diria que é você fazer um lanche com uma fruta. Pode não ser a melhor das opções, mas também não é a pior das opções. É uma opção ok, especialmente se não for as frutas com mais carboidrato, como manga, caqui e banana. Não que essas frutas sejam ruins, mas para comer só elas de lanche, talvez não seja a melhor opção para emagrecimento. Para outros casos pode até ser bom. Então, vou comer uma maçã no lanche da tarde, vou chupar uma laranja, vou comer uma goiaba. Ok, não é um lanche ruim, não é isso que vai estragar o dia inteiro. Segundo tipo de refeição para evitar, comer só gordura. Esse aqui eu vejo que na prática é até mais difícil das pessoas fazerem, é mais comum carboidrato, mas ainda tem gente que pode, por exemplo, comer só uma pasta de amendoim, ou aquelas bebidas com óleo de coco ou creme de leite. Só porque elas não têm carboidrato, não quer dizer que é uma boa opção para você fazer de lanche. Aqui eu também coloco uma exceção, o queijo. Apesar do queijo ser uma fonte de gordura, ou seja, tem mais gordura do que proteína, se você comer um pedaço de queijo, não é um lanche ruim não. O problema é justamente aquela questão de você não exagerar na quantidade. É fácil de perder a mão no queijo. Agora, o grande problema é o terceiro tipo de refeição
para se evitar, que é a soma de carboidrato e gordura com pouca proteína. E se você parar para pensar, talvez a maioria dos lanches e refeições das pessoas são assim hoje em dia. Por exemplo, uma pizza tem a farinha de trigo da massa, carboidrato, e tem o queijo, fonte de gordura. Um hambúrguer de fast food tem o pão, carboidrato, tem os molhos, que ou é carboidrato ou gordura. E o próprio hambúrguer, na grande maioria dos casos, tem muito mais gordura do que proteína. De novo, essa combinação. E se você pensar, pão com mortadela, pão com salsicha, macarrão com queijo, batata frita com qualquer coisa, porque a batata frita já é a junção do carboidrato e gordura. E até quando você está tentando fazer algo melhor, por exemplo, um pão com queijo e uma fruta, não tem quase nada de proteína e tem mais carboidrato e gordura. Então fica atento para não fazer essa combinação que eu chamo de combinação explosiva. Falo bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Dessa categoria, eu acho que o melhor alimento que a gente pode ter são as castanhas, porque as castanhas têm mais gordura, mas até que tem um pouco de carboidrato. E assim, em quantidade controlada, a castanha é ótima, mas é muito fácil de perder a mão com castanha. Você come um monte de castanha, isso vai atrapalhar seu emagrecimento. E pessoal, para não se confundir na hora de classificar os alimentos, como que você sabe se um é fonte de proteína, de gordura ou carboidrato? É só você olhar a composição e ver o que eles mais têm. Então, se um alimento tem mais proteína do que carboidrato e gordura, é fonte de proteína. Se um alimento tem mais carboidrato do que gordura e proteína, é fonte de carboidrato. E se um alimento tem mais gordura do que carboidrato e proteína, é fonte de gordura. Para a proteína, vale até ser mais rigoroso. Você soma o carboidrato e a gordura e vê se não é mais alto do que a proteína. Porque aqui a gente está comparando entre proteína e complementos, que são as fontes de energia. Então, uma fonte de proteína tem que ter mais proteína que a soma de carboidrato e gordura. Eu sei que pode parecer difícil, mas se você for treinando seu olho para isso, vai ficando fácil e logo você aprende. Usando esse método, fica muito fácil de montar suas refeições. Vamos para o resumão. Eu ensinei para você uma nova forma de olhar para os alimentos, em 4 grupos. Essenciais, que são fontes de proteína. O sempre é bom ter, fontes de fibras, os complementos, que são os alimentos fontes de carboidrato e gordura, e os encaixes, que é todo o restante. Então você monta suas refeições e depois pensa no encaixe. Ou com uma sobremesa, ou uma quantidade menor dentro desse prato, ou eventualmente para substituir o seu complemento, então em vez de comer frango e batata, você vai comer frango e pão. Então você vai pensando em como encaixar. Entendendo isso, você vai tentar fazer suas refeições com a fonte de proteína, uma fonte de fibra e um complemento. Basicamente é isso. Você vai tentar evitar só carboidrato, só gordura e principalmente carboidrato mais gordura, sem proteína. E se você começar a acertar suas refeições desde o café da manhã, vai fazer muita diferença no seu resultado. Por isso que eu fiz um vídeo mostrando como fazer um café da manhã que vai te ajudar a emagrecer e te fazer ganhar músculo ao mesmo tempo. Clica aqui para assistir. Agora, se o seu problema é que você sempre acha que você está inchada, ou depois do final de semana você vê que seu peso sobe muito, assiste esse vídeo que eu ensino como fazer para perder esse inchaço rápido. Espero que você tenha gostado e até a próxima.